Às vésperas do possível encontro com o presidente americano Donald Trump, o presidente Lula também criticou o protecionismo, pessoal, e voltou a defender o comércio com moedas próprias, sem o uso do dólar. Que timing, hein, minha gente? Que timing. Oh, perfeito. O tema é um dos pontos que, claro, está sobre a mesa de negociação com os Estados Unidos, está na alça de mira dos Estados Unidos, e segundo o próprio blog do Valdo Cruz, crédito onde o crédito é devido, Donald Trump quer que Lula abandone por completo a ideia de substituir o dólar em transações do BRICS. Lembrando, coisa que nem Xi Jinping nem Vladimir Putin sequer cogitaram. Tem algum trecho nesse sentido? Vamos com a bancada aqui para debater? Vamos, perfeitamente aqui. Então, obrigado, minha diretora. Lari, vamos com o Mano Ferreira. O que você achou? Não, primeiro, ele não consegue, né? É impressionante. Ele não consegue. É impressionante. Não, e assim, rei do timing. É tão louco essa obsessão do Lula em ficar falando sobre substituição do dólar, porque, afinal de contas, quem faz negociações e transações comerciais entre os países, na verdade, são as empresas. Então, as empresas de um país e de outro é que precisam ter liberdade para definir qual a moeda que vão usar. E elas, no geral, preferem usar o dólar por uma série de fatores. O dólar é uma moeda de segurança. Agora, falando da outra parte, é muito engraçado também ver o Lula criticar protecionismo, porque ele é um político que lidera o Brasil numa agenda de protecionismo. Por exemplo, o governo dele ampliou os impostos de importação de carros elétricos no Brasil. O que é curiosíssimo, porque é contra todas as evidências, tanto do ponto de vista de ampliação de produtividade, como também na questão da transição energética. Porque se você está privilegiando carros de combustível fóssil no lugar de permitir que haja a concorrência aberta com carros de outros tipos de energia. Então, assim, é muito curioso. Agora, tomara que ele se inspire na própria fala e comece a rever as barreiras tarifárias e não tarifárias que impedem que o Brasil seja, de fato, uma economia integrada na economia global. Não tem como a gente interpretar de outra forma, a não ser que ele tenha um encontro previsto com o presidente americano Donald Trump nesse fim de semana, e aí ele traz essa narrativa para não resolver justamente essa situação e usar isso politicamente, porque ele já declarou, agora é oficial, que ele vai ser candidato nas eleições de 2026. Então, a interpretação está muito clara aqui pra gente. Mas não dá para... Quem tudo quer, nada tem. Minha mãezinha já me ensinou. Quem tudo quer, nada tem. Ele quer continuar tendo o algoz, a rapina imperialista yankee do malvadão laranjão, para ser o algoz, o antagonista, para ele seguir criando esse polo oposto para poder lucrar politicamente, mas, por outro lado, ele fica falando em indústria petroquímica e quer resolver o acordo para cima e para baixo. Então, não, quem tudo quer... generosa seria dizer que ele está botando isso na mesa para poder dizer que tirou isso da mesa, né? Para poder dizer, Trump, a partir de agora... Nós perguntamos a meta para tirar a meta e dobrar a meta depois. Aprendeu bem, né? Que a partir do acordo, agora eu não falo mais do dólar. Para dar uma vitória para o Trump. É possível também nessa loucura aí que a gente tem vivido. Muito boas análises, Dudu. Quer complementar aqui? Pô, gostei, hein? Agora veio bem aí. Vamos aplaudir a dupla aqui, a dupla Mano e David. Isso que é análise, sem torcida, meu amigo. Saindo do superficial, é só aqui no Morning Show. Diego Tavares, você também que tá num embalo, né? Tá num embalo aí de grandes teses aí, tudo embasado na realidade. Vai que é sua. Qual é a tua hipótese, hein? Marinho, a tua hipótese. Eu quase parei de ler o TP aqui, que eu fico de frente pro TP, tal como você aqui, quando eu vi que o Lula estava criticando o protecionismo humano. Foi muito bem nessa. O Brasil tem quase 200 bilhões de reais todos os anos de renúncia tributária a muitos setores, alguns aí desde os anos 70, como o setor automobilístico. Então, o Lula é o rei do protecionismo. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Agora, claro que eu também concordo com o David Tarso quando ele diz que nada disso é acidental, não é um deslize de um presidente senil. Lula faz de forma estratégica justamente para se manter agarrado a essa narrativa de que ele está firme no combate a um inimigo estrangeiro. Foi exatamente isso que freou a queda de popularidade do presidente, e ele deve ter se visto numa situação complicada quando Trump, ao contrário do que todos imaginavam, o elogiou na Assembleia Geral da ONU. Naquele momento ele perdeu essa narrativa, mas parece que ele ainda está apegado a ela, que ele quer se agarrar nisso até o fim, porque
tem funcionado eleitoralmente. Isso deixa muito claro que existe pouca disposição do presidente da República em resolver de fato a questão do tarifaço, em aliviar esses setores que ainda se mantiveram sobretaxados após o anúncio do tarifaço inicial, né, que foi desidratado, mas ainda penalizou cerca de 40% dos setores que exportam para os Estados Unidos. A narrativa segue firme, vamos ver até quando, né, agora, diante dessa possibilidade de uma reunião presencial entre Donald Trump e o presidente Lula. O Brasil ainda está engatinhando para digitalizar por completo a nossa moeda, o real, fazer uma integração financeira de verdade por completo com o nosso bloco comercial principal, que é o Mercosul, e quer ficar dando palpite de desdolarização da economia. É que nem o Novo Horizontino ficar batendo no peito falando que vai ganhar do Manchester City. Então, não é para ter complexo de vira-lata, muito pelo contrário, mas é nos compenetrarmos que tem certas brigas e bolas divididas que não vale a pena nós entrarmos. Sinceramente, preservando a nossa própria reputação e a própria posição do Brasil tentar reverter com termos favoráveis ao Brasil. De novo, uma coisa é ser Brasil em primeiro lugar, é torcer para que realmente haja um alívio das tarifas, mas nos termos que também não seja de rendição completa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Fortes emoções diretamente de Kuala Lumpur, na Malásia. É isso aí que a gente pode esperar. Mano Ferreira, finalizando. Exatamente. Espero que na hora do vamos ver, a gente tenha pragmatismo e coloque o interesse nacional em primeiro lugar. E o interesse nacional brasileiro é de ampliação da cooperação econômica entre Brasil e Estados Unidos. E não só. O Brasil deveria, ao contrário do que faz na prática o Lula, abandonar o protecionismo, tentando fazer com que o discurso dele passe a ter um mínimo de coerência. Vamos ser sinceros aqui, finalizando. Tudo que o Lula quer, quando ele sobe no palanque e começa a criticar novamente o dólar ou o protecionismo, é tão somente um inimigo externo, um álibi externo para justificar o fracasso interno. Sempre foi assim, sempre permanecerá assim. É muito aquela cabeça da dualidade de Guerra Fria, né? Tendo que achar um inimigo externo para acirrar os ânimos e justificar o próprio fracasso. Não é mais ou menos por aí, Mano Ferreira? Estou errado, porque ninguém mais cai nessa esparrela em pleno 23 de outubro de 2025. O que você acha? Pois é, o inimigo externo acaba sendo uma retórica sempre muito eficiente para a aglutinação de forças internas. Inclusive, há quem diga que também é esse contexto, inclusive com as operações dos Estados Unidos no mar perto da Venezuela, que fez com que houvesse ontem, por exemplo, a aprovação de mais um pacote de gastos fora do arcabouço fiscal, com essa tese da soberania nacional. Isso vai abrindo a porteira para a gastança. E, no fim das contas, o que o Lula também deseja às vésperas de mais uma disputa eleitoral é abrir o cofre do populismo para tentar, com isso, recuperar apoio em setores da sociedade que rejeitam o seu governo. Quando o Brasil cresce pouco, a culpa é sempre dos outros, né? Não dá para ficar nessa sempre.